Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao Planeta Animal. Hoje, vamos mergulhar nas águas quentes e luminosas do Indo-Pacífico para encontrar uma criatura que parece ter nascido do próprio fundo do mar. À primeira vista, ela não se move, não brilha, não chama a atenção. Parece apenas uma pedra coberta de algas, esquecida entre corais e areia. Mas ali, escondido em silêncio, vive o peixe-pedra Sinanceia verrucosa, um dos mestres mais impressionantes da camuflagem marinha, e considerado o peixe mais venenoso do mundo. O peixe-pedra é pequeno quando comparado a grandes predadores do oceano, mas sua presença impõe respeito. Geralmente mede entre 30 e 40 centímetros, com corpo robusto, cabeça larga, boca voltada para cima e pele irregular, cheia de saliências que lembram verrugas, rochas e fragmentos de coral. Suas cores variam entre tons de marrom, cinza, amarelo, laranja e vermelho, sempre misturadas ao ambiente. Ele não precisa nadar com elegância. Sua maior habilidade é desaparecer. Imóvel no fundo, com os olhos atentos e o corpo quase fundido à paisagem, ele transforma a paciência em arma. Na hora de se alimentar, o peixe-pedra é um predador de emboscada. Ele espera. Não persegue suas presas em longas caçadas. Não gasta energia em movimentos desnecessários. Fica imóvel entre cascalhos, areia e corais, até que pequenos peixes, camarões ou crustáceos se aproximem demais. Então, em uma fração de segundo, sua boca se abre como uma armadilha e suga a presa para dentro. É um ataque tão rápido que quase escapa aos olhos humanos. Assim, no silêncio do Recife, ele ajuda a controlar populações de pequenos animais marinhos, participando do equilíbrio delicado da cadeia alimentar. Quando chega o período reprodutivo, esse animal solitário se aproxima de outros de sua espécie por um breve momento. A fêmea libera seus ovos na água ou próximos ao fundo do Recife, e o macho passa sobre eles, lançando seu esperma para que a fecundação aconteça externamente. Não há ninhos protegidos nem longos cuidados parentais. A vida começa entregue às correntes, à sorte e aos perigos do oceano. Muitos ovos e larvas serão alimento para outros seres, mas alguns sobreviverão, crescerão e, pouco a pouco, aprenderão a arte ancestral de se tornar invisíveis diante do mundo. O lar do peixe-pedra é um cenário de luz filtrada, águas mornas e fundos recobertos por corais, areia, rochas e pedaços de conchas. Ele vive em recifes rasos, lagoas costeiras, áreas de cascalho e poças formadas durante a maré baixa. Às vezes enterra parte do corpo na areia usando suas nadadeiras peitorais, deixando apenas olhos e boca à mostra. Ao redor, ouvem-se estalos de pequenos crustáceos, o balanço suave da água e o murmúrio distante do Recife. É um mundo colorido e vivo, mas também cheio de perigos ocultos. Essa espécie é considerada a mais amplamente distribuída entre os peixes-pedra. Pode ser encontrada nas águas tropicais do Indo-Pacífico, desde o Mar Vermelho e a costa da África Oriental até ilhas do Pacífico, como a Polinésia Francesa. Também ocorre ao norte em regiões próximas ao Japão e ao sul até Queensland, na Austrália. Não é uma grande migradora. Sua vida está ligada ao fundo marinho, aos recifes e às águas rasas. Registros recentes também indicam sua presença em áreas do Mediterrâneo Oriental, possivelmente associada à passagem pelo Canal de Suez. Mesmo com seu veneno poderoso, o peixe-pedra não está fora do ciclo da vida. Grandes tubarões, raias e algumas serpentes marinhas podem predar indivíduos menores ou desprevenidos. Mas sua principal defesa não é o ataque, e sim a imobilidade perfeita. Quando ameaçado, ele ergue suas espinhas dorsais e estruturas rígidas ligadas a glândulas de veneno. Quem pisa ou morde esse corpo camuflado encontra uma defesa dolorosa e perigosa. Na natureza, porém, não existem vilões. O predador, a presa, o veneno e a fuga fazem parte da mesma dança antiga que mantém o oceano em equilíbrio. Atualmente, o peixe-pedra Sinanceia verrucosa é classificado como pouco preocupante pela lista vermelha da IUCN. Isso significa que, em escala global, ele ainda não é considerado ameaçado de extinção.
mas seu futuro está ligado à saúde dos recifes tropicais. A degradação dos corais, a poluição costeira, o aquecimento dos oceanos e a destruição de habitats rasos podem afetar silenciosamente seu mundo. Proteger o peixe-pedra é também proteger recifes inteiros, berçários de vida marinha, onde cada criatura, mesmo a mais temida, cumpre uma função essencial. A expectativa de vida do peixe-pedra ainda não é tão bem documentada quanto a de muitas espécies mais estudadas. Registros de aquários e centros marinhos indicam uma vida média aproximada de 5 a 10 anos. Na natureza, cada ano é uma travessia entre correntes, predadores, mudanças no ambiente e encontros raros para a reprodução. Sua existência nos lembra que nem toda beleza precisa ser delicada ou visível. Às vezes, a vida se expressa na quietude, na resistência e na capacidade de permanecer escondida, esperando o momento certo. O peixe-pedra é uma criatura de contrastes. Parece imóvel, mas carrega uma história de sobrevivência extraordinária. Parece uma rocha, mas respira, caça, sente o movimento da água e participa do grande equilíbrio dos mares. Ele nos ensina que a natureza não deve ser julgada apenas pela aparência. Até o ser mais silencioso pode guardar segredos poderosos. Obrigado por assistir até o final. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo. Conte nos comentários o que mais chamou sua atenção sobre o peixe-pedra e inscreva-se no Planeta Animal para acompanhar mais histórias sobre a vida selvagem. No planeta azul, cada vida importa, até aquela que se esconde como pedra no fundo do mar.